Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, recebemos um material bem especial aqui. Opa, o que temos aí? É um convite e um texto que celebram os 50 anos de um grupo. O nome é Maranatá. E atenção aqui, pessoal, a pronúncia é essa, Maranatá. Maranatá. Interessante, 50 anos é um marco e tanto? Exatamente. E a mensagem deles é forte, 50 anos de fé, amor e serviço. A ideia aqui é a gente explorar um pouco essa história, sabe? Entender o significado, o legado deles, com base nesse material que chegou pra gente. Legal. Meio século de um grupo comunitário ainda mais religioso é uma história de resiliência, né? Pois vê. Desperta a curiosidade, o que será que manteve essa chama acesa por tanto tempo? Ok, vamos desembrulhar isso juntos. Com certeza. A longevidade desses grupos, sabe, especialmente os de fé, é sempre algo que chama a atenção. Atravessar tantas décadas, tantas mudanças. Muita coisa, né? Sim. Mostra que tem algo forte ali. Um propósito claro, talvez. Capacidade de se adaptar. E, claro, um senso de comunidade, de pertencer a algo. É um testemunho, sem dúvida. E o convite já dá o tom da festa, sabe? Bem direto. Como é que ele diz? Fala da celebração dos 50 anos do grupo Maranatá, lembrando, e já marca a data. 28 de setembro de 2025, começa às 17 horas. E o que tem às 17 horas? Começa com a missa. Ah, faz sentido. Começar com a Eucaristia é muito significativo para essas comunidades, né? A missa é o centro, o ponto alto da comunhão, da ação de graças. Exato. Enraiza a festa na fé deles. E a depois da missa. Aí, às 18 horas, a coisa fica mais descontraída. Uma confraternização. O texto até usa uma expressão curiosa, coffee break. Coffee break? O que será isso? Soa como um jeito carinhoso de falar café, um lanche, talvez. Um momento de partilha mesmo ali no salão paroquial. Ah, pode ser. Um coffee break mais incrementado, talvez. Legal. E o local de tudo isso? Igreja Bom Jesus dos Aflitos, lá no bairro Parangaba. É um convite aberto, né? Para quem fez parte ou para quem quer conhecer. Essa estrutura é clássica, né? Do sagrado, da missa, para o encontro fraterno, a partilha. Uma coisa alimenta a outra na vida da comunidade. Totalmente. Agora, vamos dar uma rebobinada nessa fita, porque aqui a história fica realmente interessante. Opa, vamos lá. Para onde a gente volta? Setembro de 1975. O texto descreve uma cena, olha, quase de filme. Um grupo começando a se reunir debaixo de mangueiras. Debaixo de mangueiras? Que imagem! Né? Na casa das irmãs Josefinas. Foi ali, nesse cenário simples, que o Maranatá deu os primeiros passos. Poxa, isso é muito simbólico. Sugere um começo humilde, orgânico, sabe? Bem ligado à vida real da comunidade. Não foi em grandes estruturas, foi ali, no chão da vida. Exato. E o que motivou isso? O texto fala de duas coisas. Primeiro, o zelo pastoral dos padres salvatorianos da mesma igreja, Bom Jesus dos Aflitos, na Parangaba. Ah, o papel dos padres como incentivadores. Isso. E também um espírito comunitário que parece era forte na época. O texto até cita nomes dos pioneiros. É legal registrar, né? Com certeza, quem são? Zélia Chaves, Lúcia Silva, que eles chamavam de Lucinha ou Pingo, Ademir Costa e duas irmãs Josefinas, Erivan Gomes e Rosália. São as caras desse começo. Importante mesmo guardar esses nomes. Os iniciadores, né? Aqueles que sentiram o chamado primeiro. E a menção aos salvatorianos e às Josefinas mostra o apoio do clero e da vida religiosa. Isso era crucial naquele tempo. E a escolha do nome, Maranatá. O texto explica que significa Vem Senhor Jesus. Que força tem essa expressão, hein? Nossa, o fascinante aqui é justamente o nome, Maranatá. É uma palavra em aramaico, a língua de Jesus. Pouquíssimas chegaram até nós, assim, direto da fonte, né? Tá lá em São Paulo, talvez no Apocalipse. Uau, não sabia disso. É um clamor das primeiras comunidades cristãs, cheio de esperança na vinda de Cristo, mas também um pedido para ele estar presente agora. Escolher esse nome, lá em 75, não foi à toa. O que será que isso dizia sobre o espírito deles naquela época, nos anos 70?
Olha, pode indicar talvez uma consciência forte do fim dos tempos, sabe? Aquela expectativa da vinda do Senhor. Mas também um desejo de agir no presente, de apressar essa vinda com ações concretas. Faz sentido. E tem o contexto, né? A gente está falando do pós-concílio Vaticano II. Foi uma época de muita efervescência na Igreja Católica. O concílio abriu portas para a participação dos leigos, para formar pequenas comunidades, para uma leitura mais engajada da Bíblia, uma sensibilidade social maior. Ah, sim, o Vaticano II foi um marco. Totalmente. Então, o surgimento do Maranatá parece se encaixar direitinho nesse movimento de base, sabe? Nessa busca por viver a fé de um jeito mais comunitário, mais missionário. É uma boa conexão, realmente. E essa semente plantada lá, debaixo das mangueiras, parece que deu fruto, viu? Pelo visto, sim. O texto destaca padres que semearam valores cristãos. Fala do padre Achilles N., que era o pároco na época. E cita vários outros. Zanella, Scopel, Bernardo, Antônio Gorgel, Simoneto. Olha aí. Isso mostra um acompanhamento pastoral próximo, consistente ao longo do tempo. Exato, não foi algo isolado. E esse acompanhamento é chave, né? Ajuda o grupo a se consolidar, a aprofundar a identidade, a se conectar com a igreja maior. Não é só um grupo de amigos, é uma célula da igreja com uma missão. E os frutos, olha, os frutos foram bem concretos. E até surpreendentes, eu diria, em termos de vocações. O texto diz que do Maranatá brotaram vocações. Usam a palavra celeiro. Celeiro de discípulos missionários. É uma imagem forte. E parece que foi mesmo. Saíram seminaristas dali. Ramos Oliveira, Ulisses Moreira, Franzi, William Cordeiro. Poxa, isso é um indicador muito forte do impacto do grupo. Se um grupo de jovens se torna um lugar onde nascem vocações para o sacerdócio, para a vida religiosa, mostra que ali se vivia algo profundo, radical, que fazia os jovens pensarem em entregar a vida. Né? Exatamente. E não foram só seminaristas. Teve gente que se tornou padre mesmo. O texto cita Dom Plínio Luz, que hoje é bispo lá em Picos, no Piauí. Nossa, um bispo saiu do grupo. Sim. E também o padre Fernandes Nascimento. E na vida religiosa, a irmã Rosália, uma das fundadoras, lembra? O texto diz que ela continua ativa lá no Memorial Rosita Paiva. É um legado vocacional impressionante. Sem dúvida nenhuma. A descrição celeiro de discípulos não parece exagero olhando esses nomes. Mostra que o Maranatá era mais que um lugar de encontro. Era um espaço de discernimento, de crescimento na fé, que levava a compromissos sérios. E como todo grupo que dura, né, teve mudança na liderança. O texto fala que o Ramos Oliveira foi o primeiro coordenador. Depois vieram Paulino Mariano e a Lucia Silva, a Lucinha. E mais tarde um tal de André. Essa sucessão na coordenação é um bom sinal. Mostra vitalidade, capacidade de se renovar. O grupo não fica dependente de uma pessoa só. Consegue se adaptar, mantendo o espírito original vivo com gente nova chegando. É chave para durar tanto tempo. E achei interessante a honestidade do texto. Diz que o grupo cresceu, errou, acertou, mas jamais perdeu de vista o chamado. Levar Jesus Cristo com a força do Espírito Santo. Isso é muito bom. Humaniza a história, né? Sim. Reconhece que não foi um caminho perfeito. Claro. Nenhuma jornada de 50 anos é uma linha reta. Admitir erros e acertos mostra autoconsciência, humildade. O ponto central, como o texto diz, é a fidelidade à missão, apesar das nossas fragilidades, né? Essa teimosia no chamado é que define o grupo ao longo do tempo, parece. E essa caminhada teve fontes de inspiração bem claras, viu? O texto cita nomes de peso no pensamento católico, social. Quem são eles? Dom Aloísio Lorscheider, Dom Helder Câmara, Leonardo Boff, Frei Beto, Padre Júlio Lancelotti, Padre Lino Alegre e até o Papa Francisco. Diz que as palavras deles ecoaram como profecias, alimentando uma utopia cristã. Uau, que constelação! Se a gente conecta isso ao quadro geral, essa lista diz muito. O que ela diz na sua leitura? Olha, são todas figuras ligadas de um jeito ou de outro a uma igreja mais voltada para a justiça social, para os direitos humanos, para a famosa opção pelos pobres.
E mais recentemente, com o Papa Francisco, a ecologia integral também. Entendi. A gente tem aí ícones do episcopado profético brasileiro, como Dom Helder, Dom Aloysio Lorscheider. Tem gente da teologia da libertação, como Boff, Beto. Figuras de ação direta com os marginalizados, como o Padre Júlio, o Padre Lino. E o Papa Francisco, que meio que sintetiza muitas dessas preocupações hoje. Então, mencionar essas figuras sugere que o Maranatá não era um grupo de fé fechado em si mesmo, tinha essa pegada social forte. Exatamente. Indica que buscaram viver uma fé com os pés no chão, sabe? Atenta aos problemas do mundo, especialmente dos que sofrem mais. A tal utopia cristã que o texto fala deve ser isso, buscar viver aqui e agora os valores do reino de Deus. Justiça, fraternidade, paz, cuidar da criação. Uma fé engajada. Isso. É uma marca forte da igreja na América Latina, né? Impulsionada pelo Vaticano II, por Medellín, Puebla. Essas referências certamente moldaram como o Maranatá entendeu e viveu sua missão. Então, o que tudo isso significa? Pensando no legado desses 50 anos. O texto fala que os membros hoje estão espalhados em outras paróquias e tal, mas que a chama acesa em 1975 continua viva neles. Como a gente entende esse legado, que vai além do grupo original? Isso é fundamental. O legado mais profundo talvez não seja a estrutura física ou a continuidade do grupo num só lugar, mas sim o espírito que foi formado ali, que as pessoas carregam consigo. Que espírito seria esse? Essa chama, né? Pode ser um conjunto de valores, de atitudes, o ardor pela missão, a sensibilidade social, a importância da comunidade, uma espiritualidade ligada à vida. É algo que a pessoa internaliza e leva para onde for. O texto usa uma imagem bem forte para o jubileu. Diz que não é só nostalgia, é um Pentecostes renovado. Pentecostes renovado, forte mesmo. E compara as ações do grupo Encontros, missões, gestos de caridade às sementes do reino. E ainda cita Romanos 5,5 sobre a esperança que não decepciona. Isso dá uma dimensão bem teológica para a história deles, né? Sim, são imagens carregadas de teologia. Pentecostes renovado sugere uma nova força do Espírito Santo para a missão continuar hoje. Sementes do Reino conecta as pequenas ações ao projeto maior de Deus. Entendi. E citar Romanos 5,5 ancora tudo na esperança que vem da fé, né? Não é um otimismo vazio, é a confiança no amor de Deus. Então o legado é esse. Fé vivida como esperança ativa, serviço concreto, amor que se espalha. É a tal igreja em saída que o Papa Francisco tanto fala. É uma visão muito bonita, realmente. E a mensagem final do texto, essa comemorativa, ela olha para o futuro com essa mesma esperança, essa gratidão. Tem uma definição de verdadeira juventude da igreja que me marcou. Qual é? Diz que não é a idade no RG, mas o ardor do serviço, na coragem da fé e na ternura do amor. Poxa, que definição linda de vitalidade. Nossa, excelente definição. Tira o foco da idade e põe na atitude, né? Na espiritualidade, na ação. A juventude, a força da igreja está nesse dinamismo interior, nessa paixão pelo evangelho, pelo serviço. Não importa a idade que a pessoa tem. Exato. E o texto continua, que o mesmo Espírito que os guiou até aqui os conduza adiante, pois a jornada continua. Reconhece a história, mas impulsiona para frente. E, claro, termina com a aclamação que deu nome ao grupo. Maranatá, vem Senhor Jesus. Esse final é como um selo, né? Reafirma a identidade, a espiritualidade deles desde o começo. Mantém viva aquela tensão da esperança cristã. E ainda tem uma última citação da Bíblia, Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la. Uma afirmação de confiança em Deus. E o chamado final. Celebremos com gratidão, avancemos com fé. É quase um grito de guerra para o futuro. Perfeito. Combina a gratidão pelo passado e compromisso para o futuro. Isso é a essência de um jubileu de verdade, né? Não é só olhar para trás com saudade. É usar a memória para impulsionar para frente, confiando em Deus e assumindo a responsabilidade pela missão. E olha, um testemunho de 50 anos como o do Maranatá mostra o valor de um compromisso duradouro. Que percurso inspirador que a gente fez hoje, hein? Recapitulando rápido nossa conversa, a gente explorou essa história rica de 50 anos do Grupo Maranatá,
Vimos como algo que começou simples, debaixo das mangueiras, cresceu, virou um celeiro de vocações, viveu uma fé engajada, se inspirou em grandes nomes e manteve a chama acesa por meio século. Uma bela história de fé em comunidade, de serviço, de resiliência. Uma micro-história que reflete, no fundo, a vida de tantas outras comunidades que são a base da igreja, né? Fermento na sociedade. Na Igreja Bom Jesus dos Aflitos, na Parangabá. Depois tem confraternização e a gente agradece muito a quem nos mandou esse material que permitiu essa conversa tão rica sobre a jornada do Maranatá. Foi um privilégio conhecer essa história de verdade. E ela acaba provocando a gente, né? Isso levanta uma questão importante, eu acho. Qual questão? Pensando nessa trajetória de 50 anos, com os frutos, os desafios, a persistência, que tipo de sementes a gente está plantando hoje? Nas nossas comunidades, nos nossos grupos, no nosso dia a dia de serviço? Que legado a gente está construindo que, quem sabe, possa ser celebrado daqui a 50 anos? O que será que é essencial para manter uma chama acesa, assim, com tanto vigor por tanto tempo? Uma reflexão muito pertinente para a gente terminar. Pois é, histórias como a do Maranatá lembram que comunidades unidas por um propósito forte, alimentadas pela fé, pela esperança, pelo amor concreto, elas têm potencial enorme de transformar e de durar, deixando marcas boas no mundo. São como pequenos faróis de esperança.